Deixa eu fazer um comentário aqui no versículo. Antes de a gente fazer a leitura, versículo 4, amados, eu preciso fazer a minha primeira apologética. O que é apologética? É defender o evangelho. Mas, Eduardo, precisa defender o evangelho? Jesus precisa falar? Não, irmão. Vamos compreender o seguinte. A palavra de Deus, ela nos ensina a combater as heresias, os falsos profetas, os falsos crentes, a discernir o espírito de quem está falando, para saber se aquele espírito vem de Deus. Então, a apologética nos nossos dias hoje, ela é essencial. Dentro das igrejas, nós precisamos de apologetas, de teólogos, de mestres, de doutores, não de currículo, mas de dom, dado por dom, conforme Efésios 4. Então, aqui eu vou iniciar minha apologética. Eu não gostaria que os irmãos que eu vou citar, ou a denominação, que se assim pode ser considerada, quem estiver assistindo, se sinta constrangido com isso. Eu quero fazer essa apologia, aliás, apologia não tem nada a ver com apologética, eu quero fazer essa apologética para defender as escrituras e demonstrar o quão equivocado as seitas heréticas estão sendo e como elas caem nas suas próprias doutrinas ao longo do tempo. Jesus não permite que elas se prolonguem há muito tempo, porque a verdade ela vai sendo revelada. Então, vou fazer a minha primeira defesa, né, a respeito da simbologia dos 144 mil, que é o versículo 4. Quando fala dos 144 mil e da grande multidão vista nesse capítulo. Pois os estudiosos, irmãos, não são unânimes. Não existe a respeito da interpretação dos 144 mil, no meio teológico, na área acadêmica, eles não são unânimes. Existem uns que acreditam que é uma seita, uns acreditam que o número é literal, uns dizem que é apenas os judeus, outros dizem que não são judeus, mas são a totalidade simbólica, é simbologia, não é um número concreto, né? E que a multidão do versículo 9 também é o mesmo 144 mil, faz uma confusão danada. Eu vou seguir para uma linha de raciocínio um pouco diferente e eu vou explicar por que eu vou seguir essa linha de interpretação, até mesmo passando por cima de grandes doutores hoje da área, tá ok? Vamos lá, vamos tentar fazer uma matemática, vamos tentar estudar e ver se você vai concordar com o que eu vou falar. Amados, outra coisa que eu quero pedir com você, com todo amor, respeito e temor no coração. Escatologia, nós estamos falando de Apocalipse. Escatologia é o estudo do final das coisas, dos tempos. A revelação de Deus ela é progressista. É um progresso. Ele vai revelando conforme ele quer. Ok? Algumas coisas cabem a nós e já foi nos revelado. Outras coisas nós só podemos supor. Não podemos fazer adivinhações, botar interpretações equivocadas, trazer aí para esse grupo hoje que tem no YouTube aí de como que se chama o nome deles? Teoria de conspiração, falar que é o Papa, falar que é... Bota o nome de um monte de gente aí. Não. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando ela não se interpreta, não há revelação do texto, a gente se cala. Nós se respeitamos. Então você pode discordar de mim em várias coisas. E eu posso, com certeza, te respeitar na questão escatológica. Mas em quesitos a qual a Bíblia é enfática, ela fala que é isso e ponto final, eu vou defender. Isso se chama defesa do Evangelho, isso se chama apologética. Defender não só a Escritura na igreja, mas diante do Estado, diante das seitas, diante de várias outras religiões. Poderia falar sobre os mormons, poderia falar Testemunho de Jeová, tantas outras seitas que estão por aí, levando pessoas à perdição. Ok? Então aqui inicia o início da minha apologética, com todo respeito àquele que estiver assistindo, eu estou aberto a debate, ou a embate. Debate não, a embate. Versículo 4. Vamos lá, leitura. Eu vi o número dos selados. Aqui João não vê, ele ouve. Eu vi o número dos selados e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Presta atenção, amado, comigo. Vamos fazer a leitura devagar, de forma literal. O que o texto está dizendo no versículo 4? Eu vi, João falando, o número dos selados e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, os 144 mil são vindo da tribo das 12 tribos
de Israel. Beleza? É o que o texto está falando, correto? Aqui existe uma diferença entre ouvir e ver. João ouve aqui no verso 4 e não vê como no versículo 9. Tem diferença de ouvir e falar? Tem diferença. Ou seja, fala dos 144 mil selados no verso 4, é um número exato, e quem falou isso para João? Era um mentiroso? Era o diabo que estava andando lá? Não, não era. Era alguém que tinha crédito. Se ele falou que era um número exato de 144 mil, porque são 144 mil. Ou seja, essa interpretação ela é simbólica ou é literal? No meu ponto de vista, ela só pode ser literal. 144 mil por vários motivos. O número exato das 12 tribos, nós vemos aí, você pode fazer a leitura do versículo 4 ao versículo 8, você vai ver que são 12 tribos e que cada tribo tinha 12 mil selados. A gente vai fazer uma contazinha aqui, uma matemática rápida, e a gente vai chegar nesse número. Já no verso 9, amados, João vê, ele não ouve. Ele vê uma multidão que ninguém podia contar. Seria esses 144 mil os mesmos realmente do verso 9? Vamos lá, simplificadamente. Lá no verso 4, João ouve que existe 144 mil pessoas seladas. No verso 9, uma grande multidão de milhares que não tem como ser contada. Não tem como ser contada. Impossível de ser contada. Quem são esses do verso 4? Quem são os 144 mil? Quem são os do verso 9, os milhares de milhares? Pode ser a mesma pessoa? Pode ser os mesmos eleitos? Por que ele não falou então só de um número, de um grupo de pessoas apenas? Fez diferenciação de um grupo de pessoas. Ele fez essa distinção. Vamos lá. Alguns estudiosos, por exemplo, como o doutor Hernandes Dias Lopes, doutor Leandro Lima, homens que me discipularam, homens que me ensinaram. E eu, com todo respeito, eu vou fazer minha apologética contrária. Vamos lá. Ambos da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, e muitos outros também teólogos divergem, até mesmo entre eles, a respeito disso. Por isso não são unânimes, ok? Devemos nos respeitar nesse quesito. Cada um compreende de uma forma. Mas eu quero tentar ensinar para você o que o texto está dizendo. E demonstrar para você por que eu creio dessa forma. Ok. Por exemplo, olha só. Dr. Hernandes Dias Lopes diz que os 144 mil do verso 4 são os mesmos do verso 9. Ou seja, é a totalidade de todo o povo de Deus, a igreja de Cristo apenas. Ou seja, o Israel para ele lá, dos 144 mil, não é literal, é simbólico, porque nós fomos enxertados, então, ou seja, nós somos Israel espiritual. Se você parar para analisar a palavra de Deus, tem algumas palavras, umas passagens que realmente elas nos deixam claro que nós somos Israel espiritual, ok? Não discordo disso. Porém, ele faz diferenciação falando que o verso 4 são os mesmos do verso 9. Ele junta. Mas eu vou defender isso. Já o doutor Leandro Lima, que também é da Igreja Presbiteriana e tem todo o meu respeito, não estou aqui fazendo debatendo, querendo uma argumentação deles, até porque quem sou eu? Sou o menor de todos. Né? Então, aqui, através da leitura, eu compreendi que existe alguma diferenciação, existe uma interpretação equivocada ou mal interpretada. Já o doutor Leandro Lima diz que os 144 mil do verso 4 é o número dos salvos das 12 tribos. Então ele concorda que são das 12 tribos. Ou seja, são apenas os judeus convertidos. Os judeus convertidos. E a grande multidão do verso 9, para ele, é a totalidade da igreja de Cristo. Então, ou seja, ele faz distinção entre judeus e não judeus. É o que o texto está dizendo? Versículo 4 é os judeus apenas, e o verso 9 é a igreja na sua totalidade? Por que se fosse a totalidade do verso 9 com o verso 4, se não fosse literal o verso 4, fosse a totalidade da igreja, por que, eu faço a pergunta de novo, ele fez questão de falar sobre os 144 mil e depois falar de uma grande multidão? Por que apenas ele não falou sobre a grande multidão num conjunto? Existe essa distinção no céu? Essa diferença? Os judeus vão ficar para um lado, a igreja vai ficar para o outro? Existe isso? Não existe.
Então ele faz distinção entre os judeus e não judeus. Portanto, o versículo 4 para 1 são apenas os judeus salvos, ou seja, Israel literal. São os judeus que se converterão ao Messias. Detalhe, os judeus que negaram Jesus não estão inclusos. Ok? Então, os judeus dos 144 mil, das 12 tribos, são os convertidos. Não foram salvos só pela promessa, até porque Romanos 9 vai falar sobre isso. Paulo defende isso. Não é pela linhagem, pela promessa que nós somos salvos. Após a vinda do Senhor Jesus Cristo, o véu se rasgou, nós tornamos Israel, vamos dizer, espiritual. Todo aquele que foi enxertado em Cristo passou a ser descendente de Abraão e ter direito à salvação, ok? E para outros, tanto os 144 mil como a grande multidão do verso 9, são figuras de um único povo de Deus que foram salvos. Para outros, a interpretação correta está em Apocalipse 4, versículo 4 e Apocalipse 5, versículo 8. Está escrito assim. Vamos retroceder, vamos voltar. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Apocalipse 4, 4. Retrocedendo. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre sua cabeça coroas de ouro. Apocalipse 5, versículo 8 fala: E havendo tomando o livro os 4 animais e os 24 anciões, olha só, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos fazer um pouquinho de conta aqui agora. Me ajuda aí. Eu não sou muito bom com matemática, mas é uma matemática simples. Vamos fazer uma matemática simples, irmãos. Os 24 tronos com seus anciões são, já estudamos em aulas passadas, são 12 mais 12. 12 tronos mais 12 tronos, que numa totalidade são 24 tronos. Se você não assistiu a nossa aula anterior, assista as aulas anteriores da visão do reino de Deus. João vendo o trono de comando de Deus. Retroceda, assista a aula e depois você volta nessa aula aqui para você entender, tá bom? Ou seja, 24 tronos com seus anciões. Ou seja, os 12 patriarcas do Velho Testamento ou as 12 tribos de Israel. 12 tribos, 12 tronos. E os 12 apóstolos no Novo Testamento simboliza a totalidade da igreja. Então nós temos 24 tronos dividido por 12 mais 12. 12 são 12 tribos e 12 são os 12 apóstolos. 12 tribos de Israel, os patriarcas simbolizando a igreja do Velho Testamento, né? Os salvos eleitos do Velho Testamento, o povo da velha aliança, e os outros 12 tronos, que são os 12 apóstolos, eles simbolizam a igreja de Cristo, na esfera universal, desde a primeira era de Cristo até o final dos tempos. Então, é 12 mais 12. De forma resumida, esses 24 tronos, com seus 24 anciões de Apocalipse 4 e Apocalipse 5, versículo 8, são as 12 tribos mais os 12 apóstolos, a igreja. Ok? Até aqui tudo bem? 12 tribos mais 12 apóstolos são os 24 tronos, ok? Até aí, entendeu? Mas, Eduardo, você pode estar me perguntando, se eu pegar 12 vezes 12, eu vou chegar a um número de 144. Não bate com 144 mil, mas espera aí. Vamos fazer a conta novamente. Está errado. Essa conta de 12 vezes 12, que são os 24 tronos, ela está errada. Porque ela dá 12 vezes 12, dá 144. E não 144 mil. Mas se nós refizermos a conta, baseando os textos do versículo 5 a 8, nós vamos entender que não era 12. Era 12 mil de cada tribo. Então a conta correta aqui seria o seguinte, seria 12 vezes 12 mil. Aí a gente chega à conta de 144 mil. Então, na verdade, os 12 tribos, com 12 mil selados em cada tribo, temos 144 mil. Lembrando que a cada tribo tinha 12 mil selados. Volta lá no capítulo 5, verso 8, rapidinho. Faz a leitura aí rapidinho para você ver.
De cada tribo tinha 12.000 selados. Quando você faz a conta, você faz a conta você multiplica, né, essas 12 tribos pelo número dos salvos, você vê que dá exatamente 144.000. Então, está mais do que explícito, né, mais resumido do que isso, que o versículo 4 são realmente os judeus eleitos. O versículo 4 é distinto do verso 9, é diferente. Então, o versículo 4, os judeus eleitos, os 144.000, são as 12 tribos, eleitos das 12 tribos, salvos, os que creram no Messias e também os que virão ainda a crer nele como Senhor Salvador. Lembrando que nós estamos na história, a linha do tempo de Deus, ele é atemporal, é claro, mas para nós, a ascensão de Jesus, quando ele subiu aos céus, ele assumiu o trono, pegou o selo em suas mãos, os eventos aconteceram. Esses eventos, espaço de tempo, ele termina só com a segunda vinda de Cristo. Então, o texto está falando que os ventos não podem ser modificados, os anjos não podem trazer aflições sobre a terra, porque existem selados, inclusive selados messiânicos, judeus. Os judeus não estão excluídos da salvação, como muitos aí acreditam. Não, eles negaram Jesus, eles perderam. Eles não, inclusive, os judeus não creem em Jesus até hoje, muitos. Mas tem igrejas messiânicas, tem judeus que se convertem ao cristianismo. Então, esse número aqui do verso 4, são das 12 tribos, ele é um número pequeno. Sim, 144.000. Ele é um número muito pequeno em relação ao verso 9, que diz de multidões, milhares de milhares que João está vendo. O verso 9 é a totalidade, ou seja, que a grande multidão dos não-judeus. São os gentios, os enxertados, representados pelos 12 apóstolos, aqueles outros 12. Conforme Romanos 11, está escrito, se ainda resta alguma dúvida, né, para você, se você ainda tem alguma dúvida, que os 144.000 são os judeus convertidos, veja o que Apocalipse 21, 9, 14 diz. Meio segundinho para você abrir sua Bíblia, amado irmão. Vamos lá. Sobre a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, capítulo 9, versículo 14. Eu estou correndo aqui um pouquinho para que a aula não fique muito longa, tá ok? Vamos lá, vamos fazer a leitura. Verso 9, Apocalipse 21, 9, 14. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, falando da igreja. E levou-me um espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e com portas 12 anjos, e com nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha só que no versículo 12 diz, estava escrito o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, na Nova Jerusalém. Versículo 13, do lado do levante tinha 3 portas do lado do norte, 3 portas do lado sul, 3 portas do lado poente, 3 portas, e o muro, olha só, atenta comigo o versículo 14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só, se restava alguma dúvida para você, na Nova Jerusalém, que é a cidade no céu, aqui está demonstrando as 12 tribos e os 12 apóstolos. As 12 tribos representando o Israel, os 144.000, e os 12 apóstolos representando a totalidade da igreja, os gentios, enxertados, nós, eu, você. Então não há mais nenhuma dúvida para nós, ok? Ficou complicado para você ainda, amado? Qualquer coisa você volta, assiste de novo. Eu costumo, quando tenho dificuldade em alguma coisa, assistir 2, 3, por meio da repetição a gente aprende, tá bom? Fica aí para você uma dica. Então não há nenhuma dúvida para mim que os 144.000 aqui são os judeus convertidos ou os que virão ser convertidos até a volta, a segunda vinda do Senhor Jesus. E que o verso 9 aqui é a totalidade, nós vamos fazer a leitura depois, não é o mesmo, né, dos 144.000. É um outro grupo que é vinda simbolicamente dos 12 apóstolos,
totalizando a igreja. Por que, que a grande multidão não podia se contar? E os 144 mil foram contados. Vamos saber disso também. Você pode estar também se perguntando, será que Deus não conhece o número de seus eleitos por conta do verso 9? Porque no verso 4, ele falou que tinha 144 mil, o número exato. Mas no 9, no verso 9, por que, que o anjo, o ancião, não falou para João o número exato dos eleitos? Por quê? Deus não conhece? Será que Deus não sabe? Olha só o que diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Claro que Deus sabe. Se ele conhece até o fio do seu cabelo, quantos fios você tem na sua cabeça, se ele sabe todas as coisas, através da sua onisciência, onipotência, se Deus sabe todas as coisas, como que ele não saberia o nome? Ele saberia, mas a gente vai entender porque João não conseguia, não poderia ver. Olha lá. Claro que em 2 Timóteo 2,19 fala um pouquinho a respeito. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo apartar-se-á da iniquidade. Então, o Senhor conhece os que são seus. Então, Jesus sabe, o Senhor sabe o número exato do verso 9. Aqueles milhares e milhares e milhares, Deus sabe, na verdade, Ele sabe. Uma curiosidade, irmãos, sobre a testemunha de Jeová. Agora, na verdade, que eu estaria entrando na minha apologética, né? Eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque os testemunhas de Jeová, eles se apresentam como esses 144 mil aqui. Ele tem uma interpretação incorreta do texto. Por isso são considerados uma seita herética. Se você é das testemunhas de Jeová, eu sei que você aprendeu a tirar ou não aprendeu o contexto dos textos que vocês leem. Vocês omitem para que vocês não cheguem na verdade. Não é culpa sua, mas os seus líderes ou quem ensina para vocês, os anciões, eles omitem muitas coisas e você vai se identificar com algumas coisas que eu vou falar com você. Falo com total temor a Deus no coração, porque eu creio que enquanto estivermos aqui nessa terra respirando, nós temos a oportunidade de nos convertermos de fato, voltar para o Senhor Jesus e através da sua palavra exposta, verdadeiramente nós possamos adquirir a fé racional, crer no Senhor Jesus, crer na sua palavra da forma que Ele nos ensinou, do jeito que Ele nos deixou. Não distorcendo a palavra de Deus como essa seita e como outras seitas o fazem, ok? Com total respeito, amado irmão, você que está nos assistindo, eu não gostaria de embater com você, nem debater com você, mas se você tiver alguma dúvida, tem nosso Telegram aí. Entre em contato com a gente que a gente pode ajudá-lo a entender melhor o que está acontecendo na sua cabeça, tá bom?